Suzana, Deus seja louvado por esse lindo louvor e que a gente a cada dia possamos viver pela fé, né? A Bíblia nos apresenta que nos últimos dias o justo viverá através do quê? Pela fé. Então, se você precisa tocar, se precisa ver determinadas questões para entender que Deus está ao seu lado, queridos, tem hora que a gente realmente precisa ver o transcendente, né? E que a cada momento da nossa vida a gente possa se posicionar ao lado de Deus, entendendo que Ele sempre terá o melhor para as nossas vidas, né? Um feliz sábado a todos, um bom dia. Eu fico muito feliz em ver algumas pessoas que já há um bom tempo que eu não via. E eu fico feliz aqui também de ver essa igreja ela é muito abençoada, né? Em várias áreas aí. Uma delas é a questão da música, né? Eu fico muito feliz em ver a família do Braulio, o Braulio aqui tocando novamente para a gente. Que Deus seja louvado aí através do seu dom, do seu ministério. Queridos, o título escolhido para conversarmos nessa noite é a cosmovisão bíblica. Qual o significado disso, cosmovisão? Cosmovisão nada mais é daquilo que a forma como nós enxergamos o mundo. As reações que você tem, a forma como você se posiciona a determinadas circunstâncias, sejam elas boas ou más, isso tudo identifica, queridos, uma cosmovisão na qual você tem, até mesmo uma criança, né? Independente da idade, ela tem uma visão de mundo. Eu acho interessante que a criança, nada é impossível, né? Às vezes acabou de ganhar um presente no qual o pai se organizou o ano todo para poder economizar, e acabou de abrir o presente e quer saber qual que é o segundo, não quer saber o valor, enfim. Todos nós, queridos, nós temos realmente a nossa visão de mundo. Mas, na realidade, eu gostaria de trazer aqui não apenas uma visão peculiar que talvez nós tenhamos, mas uma visão bíblica. É algo que realmente fará toda a diferença da forma como nós nos posicionaremos diante das adversidades da vida. Tudo o que falamos ou fazemos, queridos, é um reflexo de como nós estamos vivendo. Nesses últimos dias, como você tem vivido? Quais tem sido realmente a busca, o anseio no qual você tem, de forma ardentemente, de uma maneira intensa, buscado? Nós entendemos, queridos, que as nossas decisões, elas são norteadas através da nossa cosmovisão. E nós podemos até mesmo definir que os nossos relacionamentos, eles têm um princípio definido pela afinidade. Você já observou nas amizades que você tem? Talvez não possa ter sido assim, não possa ser igual a você. Mas muita coisa semelhante no qual você acredita, no qual que você realmente tem como perspectiva, existe uma semelhança muito grande aí. Uma pessoa que gosta de justiça, de maneira alguma, vai querer se relacionar com aquela pessoa que gosta de ganhar vantagem de maneira ilícita. Ou até mesmo uma pessoa que gosta de levar a vida de uma maneira mais tranquila, sem muita lei, ela não vai se sentir tão à vontade na pessoa que gosta das coisas corretas, né? A cosmovisão, queridos, ela leva você a lutar por alguns direitos e agir como você tem agido. Se você não tem gostado das consequências que você tem recebido da vida, é porque a sua maneira de olhar, o seu prisma, a maneira de identificar a visão que você tem tido do mundo, pode ter certeza que existe alguma coisa aí equivocada. Seja de modo responsável ou inspirado na delinquência, nós temos essa cosmovisão constantemente sendo definida, sendo aprimorada, sendo até mesmo aí, reforçada, confirmada, através das nossas ações. Um trauma de um pai violento e ao mesmo tempo religioso, ele pode trazer a nossa concepção de crença ou descrença, até mesmo uma concepção de céu ou inferno. Cada um, queridos, ele é responsável por si mesmo. As nossas amizades, a forma como nós nos demoramos em determinados assuntos do nosso dia a dia, o que falamos, o que pensamos, isso constantemente, queridos, definirá nas decisões que precisaremos tomar. Dizem que a diferença de um veneno para um remédio é a dosagem. Do que você tem se alimentado, queridos, nesses dias?
essa dosagem que você tem utilizado diariamente, tem servido mais como um veneno ou tem servido como uma cura, alívio? Tem te trazido paz, tem te trazido alento, esperança? Ou talvez tem te trazido preocupação, medo? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Gostaria de cumprimentar aqueles também que nos acompanham, através aí das redes sociais da igreja, que você neste momento também possa se sentir abraçado por Cristo, e neste momento você possa junto conosco adorar o nosso Pai em reverência e em espírito também. Livro de Atos, capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o 20, mas antes eu gostaria de mais uma vez convidá-lo a buscarmos o nosso Pai em oração, mas em especial que você lembrasse, além dos pedidos que já foram aqui mencionados, da Viviane. Ela fez um transplante de rins recentemente, está numa situação grave e carece muito das nossas orações. Então que você também possa lembrar dessa nossa irmã, não conhecemos, mas que Deus possa visitá-lo e dar força para ela neste momento, tá bom? Feche os seus olhos. Bom Pai, neste momento estamos com a sua palavra aberta, porque acreditamos e entendemos que é através dela que o Senhor fala com seus filhos. Por favor, ó Pai, que eu não possa falar de mim mesmo, mas tudo aquilo que eu tenho visto e aprendido através do estudo da sua palavra, e isso tem sido bom e edificador para a minha vida, que eu possa compartilhar para os nossos irmãos aqui nesta manhã. Que o Divino Espírito Santo possa assumir a nossa mente e o nosso coração, e assim possamos tomar a decisão que for necessária para a nossa edificação espiritual. Não nos deixe, ó Pai, falarmos de nós mesmos, precisamos falar mais de Cristo. As nossas ações, os nossos pensamentos precisam ser identificados pelo Deus a qual servimos. E por favor, ó Pai, que o nosso ego, que a nossa vaidade possa ser deixada de lado, e assim possamos assumir a responsabilidade de compartilharmos o Evangelho para com o nosso próximo. Perdoa os nossos pecados. Dessa maneira te agradecemos, não porque há mérito em nós, mas te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estando eles falando ao povo, sobrevieram então os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Agarraram-nos e os trancaram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém suas autoridades e os líderes religiosos e os mestres da lei. Anás, sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando então Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e também de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e em nome desse é que este está sendo curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois alguém debaixo do céu e nem outro nome há dentre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Vendo, porém, com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer contra eles. Todavia,
mandando-os embora do sinédrio, discutiam entre si: que havemos de fazer então a esses homens, a todos os que habitam em Jerusalém? É sabido que por eles foi feito um sinal claro, e não podemos negar. Para isto, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os então, ordenaram-lhes que de modo algum falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai-vos se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus? Verso 20. Pois não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Pedro e João estavam indo ao templo para adorar ao Senhor. Identificaram ali um coxo que havia 40 anos, ou seja, toda a sua vida. Ele não tinha a opção de ter se levantado por si mesmo e andar. Provavelmente, queridos, alguns dos seus amigos pegaram aquele coxo e o deixaram ali na expectativa daquele coxo se encontrar com Jesus. Porque ele saberia ali, durante aquela região, que esse Cristo, Jesus, o Nazareno, ele realizara muitos milagres. E talvez agora fosse o momento, a oportunidade dele realmente se libertar daquela enfermidade. Porém, quando ele chega ali na porta do templo, queridos, ele tem a triste notícia de que Jesus cruelmente fora morto. Agora ele estava morto. E aí, todas as suas expectativas, a esperança, agora havia terminado. E é por isso que ele havia ficado ali durante os dias, pedindo esmola, para que ele tão pouco pudesse o quê? Sobreviver, se manter. E agora chegaram Pedro e João para adorar ao templo, vendo aquele coxo ali pedindo esmola. Pedro lhe faz o convite: olha, ora para mim. E quando aquele coxo olha para Pedro, talvez ele não vê diferença alguma. Porque o olhar que realmente ele queria enxergar naquele momento era o olhar de Cristo. E quando realmente ele olha para Pedro, Pedro fala o seguinte: olha, eu sei que a sua expectativa foi frustrada. Eu sei que eu não sou o homem que talvez você gostaria que fosse neste momento. Mas em nome de Jesus, levante e anda. Naquele momento, queridos, um milagre aconteceu. Pela primeira vez na vida, o homem teve a oportunidade de ficar em pé sozinho e andar por ele mesmo. E aí, queridos, as pessoas que acompanharam também os discípulos ali, eles ficaram maravilhados, espantados com aquilo. Mas como pode um homem aí que havia acabado de negar a Cristo, neste momento agora realizar uma cura dessa? E como nós começamos ali no capítulo 4, queridos, chamou a atenção do sinédrio. Quem era o sinédrio? Quem eram as pessoas que compunham o sinédrio? Nós vemos aqui que existiam ali os saduceus, o sacerdote e os mestres ali daquele tempo. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram aquelas pessoas que eles não acreditavam na ressurreição. E aí, quando agora Cristo já havia morrido através da cruz, agora então eles apresentam até mesmo a questão de achando que Jesus, a pregação sobre Cristo já havia finalizado ali, que eles teriam obtido a vitória sobre essa questão. E agora chega Pedro e João realizando curas e milagres. Isso chamou a atenção deles. O que eles fizeram então? Pegaram então realmente Pedro e João e deixaram presos. Conforme nós lemos aqui nos escritos, queridos, nós identificamos que não poderia realmente haver um julgamento naquele momento. E é exatamente aqui, neste momento, passado o dia, eles chamam agora Anás e Caifás. Anás e Caifás, eles eram sacerdote e sumo sacerdote do templo. E para ser sacerdote e sumo sacerdote naquele momento, queridos, teria que ser de uma maneira corrompida. Porque para a pessoa se manter na liderança, ela precisaria gastar um bom dinheiro, comprando pessoas, para que essas pessoas pudessem voltar e elas pudessem se manter no cargo. E agora, então, Anás e Caifás, eles são chamados, e nós conhecemos e sabemos o momento que eles entram na história, eles são chamados também para poder
foram os mesmos, né, que haviam interrogado Jesus, eles são chamados aqui para poder interrogar agora Pedro e João. E quando eles chegaram, identificaram ali, eles já entenderam que não seria realmente um julgamento fácil. Porque haviam realmente acabado de acusar a Cristo, o qual após 3 dias havia ressuscitado. E agora, eles achando que realmente isso havia realmente exterminado, eles chamam a atenção agora de Pedro e João, tentando até mesmo intimidá-los. Anás e Caifás, eles conheciam muito bem a Pedro. Sabia que Pedro, no momento crucial ali do seu acompanhamento com Cristo, ele havia o negado. E agora, quando Pedro é convidado então para a corte, na mente deles era o seguinte: olha, eu acho que Pedro agora ele vai oscilar novamente. Porque se ele negou uma vez, o que vai fazer ele negar a segunda? Eles estavam realmente dispostos, especialmente e alvoroçados, que o Evangelho ele não fosse adiante sobre a ressurreição de Cristo. Os inimigos, então, dos discípulos, eles não podiam deixar de estar convencidos que Cristo ressuscitara dentre os mortos, e a prova era muito por demais clara. E agora, tampouco João e também Pedro havia restaurado a enfermidade daquele coxo durante o dia, não tinha como negar. E é por isso, então, que eles fazem um pedido agora, uma pergunta para Pedro e João. Pedro, com que poder, em nome de quem que você realizou esse milagre? E Pedro agora então começa a discorrer sobre o motivo e pelo qual ele havia realmente realizado esse milagre. Em nome de Jesus. É por isso, queridos, que lá no verso 17, os líderes ali do Sinédrio, eles fazem um pedido para Pedro e João. Olha, vocês podem continuar pregando, vocês podem continuar curando, mas existe uma observação aqui que eu quero fazer para vocês. Não façam em nome de Jesus. E a resposta de Pedro lá no verso 19 é interessante, queridos. Ele faz uma reflexão com aqueles líderes. Julgai-vos se é justo diante de quem? Diante de Deus. Obedecer a voz do que há? Será que é justo? Será que eu preciso realmente dar atenção para o que vocês estão me colocando? Será que eu preciso realmente ir contra Deus e a favor do que vocês estão me pedindo? Vocês acham mesmo que eu deveria deixar de ouvir a voz de Deus? Infelizmente, muitos cristãos têm deixado de ouvir a voz de Deus. Tem dado vozes a alguns cientistas, tem dado voz até mesmo a alguns pastores que tentam descaracterizar a Bíblia. Esses dias eu ouvi uma irmã dizendo o seguinte: olha, eu acompanho o pastor fulano de tal. Nossa, ele tem umas palavras muito sábias, mas só que tem um detalhe, e ele não segue os princípios da Bíblia. Se você não se posiciona por nada, você pode cair por qualquer coisa. Não se dobre diante de argumentos que não vêm do Senhor. É em nome de Cristo, queridos, que as coisas acontecem. Muitas pessoas tentam realmente associar o Evangelho, o que a Bíblia nos mostra, com o tempo no qual vivemos. E aí perde a credibilidade, a essência do Evangelho. Vícios, prazeres não curam feridas. Apenas as amortecem por algum momento. Essa corajosa defesa aterrorizou os chefes judeus. Eles haviam supostos que os discípulos seriam vencidos pelo temor. E não havia indício de temor até mesmo em nenhum momento na declaração de Pedro. Vocês acham mesmo que eu deveria desobedecer a Deus e seguir os preceitos dos quais vocês estão me pedindo agora? Eu fico imaginando, querido, se o mundo tivesse mais cristãos, no trabalho seria com certeza menos preocupante ali para o empregador. Porque o cristão no trabalho, queridos, ele não ficaria deixando as horas
passarem, até mesmo para poder camuflar ali o serviço que ele estivesse fazendo. Eu fico imaginando os cristãos dentro de casa, com a família, como seria o ambiente ali. Os filhos, a esposa, o esposo, ambos em harmonia, porque eles identificariam que realmente eles estavam fazendo o que era necessário ser feito. Hoje, realmente, muitas pessoas têm perecido e até mesmo têm se perdido, porque têm buscado teorias, até mesmo base, que no qual a Bíblia ela não nos dá nenhum tipo de segmento para isso. Nós não podemos deixar de falar. Ao fim, então, de ocultarem aquela perplexidade, os sacerdotes e príncipes, eles ordenaram então que os apóstolos eles foram afastados. Existe uma grande verdade aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Naquele momento, Pedro ele não estava defendendo uma tese, ele não queria realmente criar uma discussão. Mas ele fala o seguinte: olha, nós somos testemunhas. E o que é uma testemunha? No mínimo, aquela pessoa que presenciou um fato. Normalmente, quando você é convidado a ser testemunho de um casamento, nada mais é que os noivos estão querendo dizer o que com esse convite? Olha, eu quero que você certifique de que realmente o quê? Eu casei. E agora, quando Pedro ele fala agora para o Sinédrio, ele diz o seguinte: olha, nós somos testemunha, não só apenas nós, os discípulos, os apóstolos de Cristo, mas todos vocês são testemunha de que Cristo morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou. E que quando nós entendemos que realmente Cristo ressuscitou, é porque realmente Ele é divino, sim, Ele é homem. Mas Ele também nos dá a oportunidade, a confiança de um dia também sermos ressuscitados. E quando Pedro agora ele fala que, chamando essa responsabilidade que ele era testemunha, assim como também os líderes do Sinédrio, eles eram. Tanto é que lá no verso 11 ele diz o seguinte: a pedra que foi rejeitada por vós, ou seja, vocês conhecem as profecias, vocês sabem de como realmente foi o chamado e como ele viveu aqui. Qual que foi a diferença então, Isaac? Por que eles não aceitaram? Ou por que eles não se arrependeram? Por que aqueles líderes, eles continuavam perseguindo os cristãos? Porque a sua cosmovisão, a sua maneira de identificar o mundo era totalmente diferente daquilo que Deus esperava para eles. Eles esperavam um Messias, sim, eles esperavam um rei, sim, mas um rei que fosse resolver os problemas terrenos. Um rei que, quando realmente eles tivessem qualquer tipo de problema aqui na terra, ele viesse de forma imediata e resolvesse ali aquela situação. Jesus ele veio sim para algumas pessoas e resolveu essas questões, mas também nos mostra, queridos, que o objetivo maior dele com a cura, com qualquer realmente milagre que ele pudesse fazer naquele momento, era para a vida eterna. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Pergunto para você, queridos, o que você tem visto? O que você tem ouvido? Quando eu vejo a história de Pedro, isso me anima, porque Pedro, por diversos meses, ele mesmo se decepcionou. Teve um momento que ele se achava preparado em lutar em prol do Evangelho. Estava ali no Getsemane, dormindo enquanto Jesus orava. E agora chegam os soldados, então, pegam uma espada e deferem um golpe ali na orelha. E o que Pedro realmente tenta fazer? Jesus agora ensinando para Pedro que não era através de força, não era através de armas a pregação. Pega a orelha daquele soldado. Em outro momento, Jesus havia passado no Getsemane, está lá no Mateus capítulo 26. E Jesus agora ele tenta admoestar, exortar ali os discípulos, dizendo o seguinte: olha, eu tenho orado muito por vocês. Sabe, eu tenho intercedido muito por vocês. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu irei ressuscitar. Então, vocês serão dispersos, vocês ficarão com medo. Mas vocês não precisam temer, porque eu estarei com vocês todos os dias. E agora Pedro, para mostrar a Cristo que realmente ele estava preparado na sua visão, da maneira como ele via o mundo, ele falava assim: Senhor Jesus, eu estou preparado mesmo se for preciso a passar pela morte em prol do seu nome. E conhecemos a história que agora Jesus ele se volta para Pedro dizendo o seguinte: olha Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E agora esse mesmo homem que havia negado Jesus, agora estava perante o Sinédrio.
E o Sinédrio, ele tinha um poder de vida ou morte. E agora dizendo o seguinte, olha, se vocês acham que eu não devo falar mais em nome de Cristo, se vocês acham que eu não devo mais curar em nome de Cristo, julgai-vos, porém, se parece justo diante de Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Diz que criança gosta muito de contar vantagem, né? E certa vez tinham 3 coleguinhas na porta do prédio e um começou a contar vantagem dizendo o seguinte, olha, eu moro no primeiro andar do prédio, da onde eu moro ali, eu consigo ver atrás do muro que existe um campo lindo de golfe ali. E o segundo agora, para não ficar atrás, morava no segundo andar, assim, então eu moro um pouco melhor do que você, porque eu moro no segundo andar. De onde eu moro, eu consigo ver o muro, eu consigo ver o campo de golfe, e logo atrás do campo de golfe, eu consigo ver um lago que está ali lindo, onde os patos conseguem nadar ali ao final do dia. E o terceiro colega, para não ficar atrás, ele agora chama na conversa também, dizendo o seguinte, olha, eu moro no terceiro andar, e eu moro melhor do que vocês. Porque eu consigo ver o muro, consigo ver o campo de golfe, consigo ver o lago, e bem atrás ali, eu consigo ver o pôr do sol, que é a coisa mais linda do mundo. E agora eles se voltam então para o coleguinha que morava no porão, era filho ali do síndico do condomínio. E na mente deles, eles pensavam o seguinte, olha, o que ele tem para nos contar de vantagem? Ele mora no porão. Então decidiram fazer uma pergunta para ele, olha, estamos conversando aqui, quem mora melhor, qual a visão que tem. Você mora no porão aqui do prédio, o que você consegue enxergar? Ele falou assim, então, muito bem, eu moro no porão do prédio. Quando eu vou dormir, eu abro a janela do meu quarto e olho para o céu e vejo as estrelas. O que Pedro queria mostrar para mim e para você aqui, queridos, que o olhar dele agora já não era mais no homem jactancioso, arrogante, cheio de confiança em si próprio. Mas o olhar agora estava fitos em Cristo Jesus, aquele homem que realmente modificara a sua vida. Que agora nesse encontro após a sua ressurreição, não mais agora ele via um olhar de condenação, dizendo para Pedro, Pedro, eu não te avisei, o porquê que você não vigiou, porquê que você não orou, e mesmo assim você caiu, Pedro, não. A pergunta de Jesus para Pedro era o seguinte, Pedro, tu me amas? E Pedro agora se voltando para Jesus, dizendo, Senhor, eu te amo, então vai e apacenta as minhas. Pela segunda vez, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, realmente você me ama? E Pedro agora sem titubear, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe, eu te amo. Então vá, Pedro, e apacenta as minhas. Terceira vez, Pedro, tu me amas? O verso bíblico nos mostra que neste momento, Pedro começou a chorar. Porque não apenas ele lembrara que por 3 vezes ele havia negado a Cristo, mas que por mais ele quisesse realmente mostrar para Cristo que ele o amava de todo o coração, de toda a sua mente, com todas as suas forças, as palavras ainda não poderiam realmente expressar todo aquele sentimento que havia dentro dele. E agora Pedro responde de maneira diferente, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu gostaria de ser mais fiel. O Senhor sabe que eu gostaria de ser uma pessoa que defendesse mais os meus princípios. O Senhor sabe que eu tenho uma visão que gostaria realmente de responsabilidade com o Evangelho, de pregar, de exortar as pessoas, só que eu não consigo, eu acabo falhando. E agora Jesus novamente para Pedro responde o seguinte, Pedro, apacente as minhas ovelhas. Eu gostaria de terminar com vocês, queridos, essa reflexão. Existe algo maravilhoso aqui nessa história. Eu não li esse verso, mas se encontra lá no verso 31 do mesmo capítulo 4 do livro de Atos, que quando os irmãos, os discípulos, os cristãos, aqueles que haviam sido convertidos, batizados recentemente, quando eles souberam que Pedro e João estavam presos, logo veio a memória, na mente deles o seguinte, olha, vão acabar morrendo também. Porque se foram interrogar a Jesus e fizeram isso com ele, vão acontecer a mesma coisa com Pedro e João. E sabe qual foi realmente a atitude que os cristãos tiveram? Eles não pegaram algumas bandeiras e tentando protestar ali na frente do sinédrio com algum barulho, não, nada disso. A Bíblia diz no verso 21 que tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos.
Era uma igreja, queridos, que tinha uma fervorosa e constante oração uns pelos outros. É por isso que quando nós vemos a igreja aqui em Atos, queridos, isso é uma inspiração para nós. Que não é através de armas, não é através de forças, mas é através do Espírito Santo, através da oração, através do nome de Jesus, que eles enfrentavam os desafios de cada dia. O Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, ela nos confirma que o mesmo princípio que estavam com os discípulos no Pentecostes é o mesmo princípio que teve com os cristãos no ano de 1529. No ano de 1529, queridos, eles tentaram restringir a liberdade religiosa. E o objetivo ali com essa restrição era que realmente eles não pregassem mais sobre a Bíblia. Somente aquilo que fosse permitido pelos príncipes. É um decreto, uma dieta chamada como dieta de Espira. Esse decreto então foi emitido por um imperador, restringindo então a liberdade religiosa. E agora as pessoas que se baseavam na Bíblia, que estudavam a Bíblia neste período, eles tinham agora uma questão. E a questão era o seguinte: será que eles deveriam então aceitar essas teses, esses pedidos? Será que eles deviam então, à luz do Evangelho, ser vedada às multidões ainda em trevas? As decisões que eles tomassem naquele momento, eles entendiam que não era apenas uma decisão por eles, mas seria uma decisão para o mundo. Então tomaram uma posição. E sabe como foi a posição? Rejeitemos este decreto. Em questões de consciência, a maioria não influi. A gente precisa se posicionar, a gente precisa realmente falar com eles que a Bíblia precisa ser pregada. E de que forma que o fizeram, queridos? Existiam ali os membros luteranos da dieta, sob uma bem fundada impressão de que a proibição de qualquer reforma futura significava a morte de todo o movimento. Então eles entraram de uma maneira legal, de uma forma legal, com um apelo em nome dos mesmos, em nome dos súditos e em nome de todos os cristãos. Esse protesto foi intitulado como 25 de abril de 1529. Então eles protestaram contra todas as medidas da dieta, que consideraram contrárias à palavra de Deus. Hoje nós conhecemos como as 95 teses, né? Dentre essas 95, eu gostaria de mencionar duas delas. A primeira se encontra lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5. Uma das defesas que esses luteranos fizeram neste ano de 1529 era o seguinte: que há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Eles queriam mostrar o que está escrito lá em Hebreus 4, nos versos 14 até o 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Uma das teses é que há um mediador, Cristo, Jesus, o homem. Ele é nosso advogado e também o nosso juiz. Ele tanto nos entende e aceita o perdão dos nossos pecados, mas como também nos dá a oportunidade de uma nova vida. Outra tese que foi defendida é o que está escrito lá em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Dizendo que nós devemos testificar da palavra profética através desse livro que é a Bíblia, a palavra de Deus. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida. Essa ação, ela criou um termo como protestantismo, que hoje nós utilizamos aí. Esse documento, então, ele foi assinado e aprovado por vários eleitores, entre eles João da Saxônia, George, Ernest, Francisco, Filipe I e mais 14 cidades. Eles assinaram a defesa desses luteranos. E sabe qual era o lema de João Constante?
A palavra de Deus permanece para sempre. Esse princípio, queridos, ele tem de ser mantido firmemente em nossos dias. A bandeira da verdade e da liberdade religiosa desfraudada pelos fundadores da igreja e do evangelho e pelas testemunhas de Deus e os séculos decorridos desde então, ela teve realmente uma responsabilidade e é confiada a mim e a você. A responsabilidade por esse grande dom, ela repousa com aqueles a quem Deus abençoou e dotou o conhecimento da palavra de Deus. Se você hoje tem a oportunidade de ter o conhecimento através da Bíblia, Cristo ao mesmo tempo ele deixa a responsabilidade para mim e para você de compartilharmos isso e mantermos as verdades até que Cristo volte. Entendemos e até mesmo ensinamos para os nossos filhos que nós precisamos respeitar as autoridades, porque elas, a despeito de da nossa postura, até mesmo se entendemos ser errado ou certo, essas instituições, elas foram designadas por Deus. Mas quando essas instituições, elas se posicionam contrária à palavra de Deus, o ensinamento é o quê? Mantermos a palavra de... A palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Um assim diz o Senhor, ele não pode ficar assim, um assim diz uma igreja, um assim diz o Estado. A coroa de Cristo, ela tem de ser erguida acima dos diademas e das autoridades terrestres. E quando formos confrontados, quando formos em alguns momentos até mesmo algumas pessoas buscando alguma discussão, que tenhamos o mesmo posicionamento que Pedro e João tiveram. Julgai-vos, porém, se é justo diante de Deus. Mas nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Como o pastor Josué, eles usam uma frase de que quando Deus está no centro, as extremidades se encaixam. Acredito, queridos, que é o momento propício para colocarmos Deus no centro. Porque se Deus ele estiver no centro da nossa vida, queridos, a nossa vida profissional, ela irá bem. A nossa família, ela vai andar bem. Os nossos relacionamentos, eles irão bem. Mas Cristo precisa ser a primazia da minha e da sua vida. Precisamos gastar mais tempo com a palavra de Deus. Precisamos nos colocar mais base através do que Deus diz. Não naquilo que eu pense, que eu ache, não. Mas naquilo que Deus realmente está pedindo para mim e para você. E a promessa aqui, queridos, é que mesmo quando formos confrontados aí com essas ideologias do mundo, Cristo estará conosco, assim também como esteve com Pedro. Pedro agora ele não poderia deixar de falar, queridos, porque ele havia sido testemunha, ele havia comprovado tudo o que a Bíblia diz sobre a presença de um Cristo, sobre realmente o cuidado que Cristo tem, o poder que o Espírito Santo ele pode utilizar através dos dons e talentos que temos. Mas para isso, queridos, nós precisamos testemunhar. E para testemunhar, nós precisamos criar a nossa história com Cristo. Nós precisamos trazer essas histórias que nós conhecemos da Bíblia para a nossa vida. Precisamos mostrar a Bíblia para as pessoas, não através das palavras, porque as palavras elas têm um real sentido sim, mas através das nossas ações, através do nosso posicionamento. E onde quer que estejamos, as pessoas possam identificar não apenas o Isaac, mas que elas possam identificar o Deus a qual o Isaac serve. Entendemos que nós vivemos em um mundo de escuridão, um mundo de trevas, e o convite de Cristo para mim e para você é que você possa brilhar por Ele, para que você realmente possa se colocar nas mãos dEle, e sendo assim, Ele realmente, você será o sal da terra e a luz do mundo. Que realmente o Espírito Santo possa falar na minha mente e no seu coração, e que cada dia nos posicionemos através do assim diz o Senhor, que é através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.